Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema bem interessante, um tema bem importante e que traz muitas discussões não só na área de geopolítica, de segurança internacional, mas que faz com que a gente reflita, né, e necessariamente precise pensar a respeito da conexão dessas áreas também com outras questões, como é o caso das mudanças climáticas. Eu queria falar hoje com vocês sobre a Antártida, né, o continente da Antártida. Essa é uma dica da Ariel Strauss, eu agradeço muito ela, é uma das nossas maiores seguidoras e entusiastas aí do canal. A gente andou perguntando aí no Twitter qual seria o interesse de vocês sobre temas e tal, então vão colocando aí também nos comentários. E a Ariel falou que ela queria saber também um pouquinho mais sobre a Antártica, né? Então, o Tratado Antártico que está aí para inspirar, então a gente selecionou esse tema para ser o vídeo de hoje. Bom, acho que é interessante a gente pensar no continente da Antártida ou Antártica. Eu me confundo às vezes com os dois termos, mas isso aqui em português ambos estão certos. Então peço perdão aí se as coisas ficarem um pouco confusas, mas é o mesmo nome, né? Ele é um continente que está no Polo Sul, né? Então ele está localizado no Polo Sul do planeta. Só que ele tem uma característica específica. Diferentemente dos outros continentes, Oceania, África, Ásia, Europa e América, na verdade, ele é o único continente que não tem população prévia, né? Não tem população específica, que não tem população humana permanente. E isso coloca esse continente numa situação muito específica, né? Porque, como ele não tem população, a gente não pode deduzir desse continente nenhum tipo de legislação, nenhum tipo de norma e nenhum tipo de uso possível, né? Então, é diferente, por exemplo, do que aconteceu no século XVI com a invasão europeia na América, né? Que gerou uma mudança muito grande filosófica também, né? Política, constitucional, geopolítica, de expansão do capitalismo, mas também uma discussão muito importante sobre quais são as normas, quais são as regras, o que deve ou não deve ser aplicado nesse continente. Como o que aconteceu na América naquele período, né, que inclusive deu origem aí aos ensaios do Montaigne, a discussão do Francisco de Vitória sobre os índios terem ou não terem almas, né, as populações originárias aqui da América, e uma série de produções filosóficas, políticas muito importantes, não houve nenhum encontro com outros seres humanos da Antártica. E isso traz um problema, porque como lidar com um continente onde não há população? Essa é uma discussão muito importante, que foi regulada nos anos 50 com aquilo que a gente chama de Tratado da Antártida. Na verdade, o Tratado da Antártida ele existe, né? Existe um documento chamado Tratado da Antártida, mas na verdade né, quando a gente fala Tratado da Antártida, a gente está se referindo também a esse tratado e uma série de outros documentos que regulam o uso dessa região no mundo, né? Esse tratado ele foi assinado em 1959, então já faz aí uns 70 anos mais ou menos, né? 60 anos da assinatura. Perdão, completamos, né, no ano passado 60 anos da assinatura do tratado. E ele tem uma característica específica, porque ele estabelece a Antártida como um condomínio internacional. Esse termo, condomínio internacional, ele era muito comum no jargão jurídico, geopolítico, enfim, do século XIX, principalmente depois das guerras napoleônicas, né, até a formação e a expansão dos Estados nacionais, ali em 1870, né, com a unificação da Alemanha e da Itália. Porque ele é uma figura jurídica que, embora exista hoje, raramente ela é debatida, porque a gente pensa mais ou menos com a cabeça do Estado soberano, né? Até uma das grandes perguntas que sempre surgem tá, mas existe algum território que não pertença a nenhum Estado? E se isso existir, como reagir a isso, né? Porque a gente pensa com a cabeça do Estado, então é bem interessante que isso surja como dúvida. A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente não consegue pensar, por exemplo, em compartilhamento ou em pluralismo jurídico, que é uma discussão muito interessante que está sendo trazida recentemente aí pelo pessoal do direito,
né, no Equador, na Bolívia, os países tiveram que alterar a sua constituição por causa disso. Mas eu já estou escapando um pouco da discussão. E voltando aqui então para a ideia do condomínio internacional, essa é uma figura jurídica, uma figura legal, que não é mais tão comum, mas que foi muito comum no século XIX, em que os estados tinham disputas ou fronteiriças, ou disputas pelo uso de recursos naturais, principalmente, sobretudo marítimos ou lacustres, né, em lagos, rios, fluviais, né, que eles precisavam usar em comum acordo, né? Então, um exemplo bem interessante é o acordo de condomínio internacional entre Guatemala, Honduras e Nicarágua sobre uma bacia hidrográfica que elas compartilham e o Lago Constança, entre Áustria, Suíça e Alemanha, né, que funciona como um condomínio internacional. Nesses condomínios internacionais, o que acontece? Estabelece-se que nesse território específico, no nosso caso aqui de análise a Antártida, os estados soberanos concordam entre si formalmente que, então, num tratado, né, internacional, que eles vão dividir de forma igualitária o seu domínio sobre aquele recorte. Eles não vão estabelecer nenhum tipo de lógica exclusivista, né? Eles vão compartilhar, né, a ideia de condomínio, a ideia de compartilhamento aí das características, né, e do uso possível sobre esse território. Isso significa dizer que no condomínio internacional, 2 ou mais países podem exercer os seus direitos, tanto de posse, né? Posse, ou seja, de possuir um território ou elementos que estão no seu território, como a sua capacidade de império, que é a capacidade de comandar pessoas, ao mesmo tempo e de forma, como eu disse, não excludente, não exclusiva. O que normalmente não acontece nos territórios nacionais desses países. Esse é um aspecto muito interessante, porque se isso foi, de certa forma, comum, inclusive com a existência de micropaíses, como, se não me engano, era Montserrat, o nome do país. Se eu estiver errado, depois eu coloco aqui na descrição o nome correto, mas era um país que existia entre Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Alemanha, se não me engano, que era apenas um triângulo justamente que era em disputa entre esses países, né? E essa disputa entre esses países, na verdade, fez com que eles chegassem à conclusão que era melhor compartilhar esse território do que tornar ele exclusivo de cada um deles. Então é mais ou menos nesse sentido que a Antártida, até pelas suas dificuldades, foi dividida entre esses países, entre alguns países, de forma de compartilhamento de soberania. Por isso essa ideia de condomínio internacional. Agora, é importante a gente pensar que esse compartilhamento está no tratado. Então, para poder compartilhar a soberania, né, de uma forma ou de outra, será necessário para que um país entre de acordo com as regras estabelecidas tanto pelo tratado quanto pelos protocolos decorrentes, como aquele da década de 90, que estabelece que os países não podem, acho que, se não me engano, de 93, que os países não podem simplesmente jogar os seus lixos no continente antártico, né? O lixo produzido pelas estações científicas e militares de apoio à ciência que haja ali na Antártida, o lixo não pode ser simplesmente jogado no continente como ele era feito até a década de 80. Né? Então, há uma série de protocolos de comportamento, a gente pode chamar, com relação a isso lá no caso da Antártida. Bom, o tratado em si, ele foi assinado originalmente por 12 países, né? Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Rússia, no caso a União Soviética, eu estou olhando aqui na minha colinha, na época, né? Então não era a Rússia, era a União Soviética, África do Sul, Reino Unido e Estados Unidos. É interessante perceber que desses 12 países, só a Bélgica, a União Soviética e hoje a Rússia e a África do Sul não tinham pretensões territoriais nesse período. Então isso é algo muito interessante porque demonstra que a tentativa de dividir a soberania não era inicialmente por motivos, digamos assim, nobres ou pela ciência ou algo assim, mas na verdade é pela incapacidade desses países de colonizarem esse território. É interessante a gente lembrar que tanto o Polo Norte como o Polo Sul, eles estavam em disputa no século XIX, não necessariamente apenas em razão
da colonização, mas em razão de uma demonstração imperial, né, uma concorrência imperialista de ver qual seria a nação capaz de chegar no Polo Norte e no Polo Sul, né, o que ocorreu no início aí do século XX, né, com o Amundsen, o Scott, né, enfim, no Polo Norte e no Polo Sul, se não me engano, e isso é algo interessante da gente pensar, né, que era só uma questão de expansão, como diz a Hannah Arendt, né, no imperialismo, ela coloca isso no Origens do Totalitarismo, o imperialismo era uma disputa por centímetros, ele não tinha sentido prático, né, era expansão pela expansão. Nesse sentido, pensar o Tratado Antártico durante a Guerra Fria é algo muito interessante, porque a Argentina, por exemplo, conseguiu negociar dentro do acordo que não fossem feitos testes atômicos na Antártida, porque seria um lugar ideal, né? Assim como na União Soviética e nos Estados Unidos, os lugares eram lugares desérticos, né? Pouco habitados, como na Sibéria, no deserto do Novo México. A França chegou a usar muito o atol de Bikini, né? No Pacífico Sul, como lugar de testes nucleares. E a Argentina conseguiu proibir os testes, né, conseguiu articular, né, diplomaticamente a impossibilidade de realizar ataques nucleares, né, testes nucleares, perdão, na Antártida. Os Estados Unidos tinham uma posição de que seria permitido caso os países avisassem anteriormente. A Argentina conseguiu negociar com outros países impedindo que qualquer tipo de teste nuclear fosse feito, né. É interessante que hoje não são mais só esses 12 países, mas são 54 países, né, estados-parte, que a gente chama países que fazem parte desse sistema que regula o uso da Antártida, entre os quais está o Brasil, né, o que tem aí uma proposta de Antártica brasileira desenvolvida pela nossa grande teórica mulher geopolítica, né? Acho que é interessante, a gente fala pouco, mas o Brasil tem uma expressão feminina no pensamento geopolítico muito grande, por parte da professora Terezinha de Castro e de uma crítica geopolítica muito importante por parte das professoras Berta Becker, a professora Lia Osório Machado, a professora Claudete Witt, enfim, que tem uma produção teórica crítica muito interessante a respeito dos caminhos e descaminhos da geopolítica brasileira. A professora Terezinha de Castro, na época, assim, na segunda metade da ditadura civil-militar aqui no Brasil, chegou a desenvolver a proposta de uma Antártida brasileira, ou seja, a tentativa de constituir uma vontade brasileira de explorar a Antártida, e ela chegou a delimitar ali também um certo território da Antártida, que seria a Antártida brasileira, assim como existe a pretensão territorial, o pleito territorial da Argentina, da Noruega, da França, dos Estados Unidos, enfim. O Tratado Antártico, ele expira agora em 2041. E isso é algo muito importante, porque como ele está muito próximo, né, faltam um pouco mais de 20 anos, né, 21 anos aí para ele explorar, para ele expirar, né, se a gente considerar que estamos em dezembro de 2020, faltam aí 20 anos para acabar o tratado, que faz com que a Antártida só possa ser explorada para pesquisa científica e não para colonização, nem para testes ou ocupação militar. É interessante a gente pensar justamente que em 20 anos a gente vai ter um efeito muito maior das mudanças climáticas, né? A gente tem um território que não tem população permanente, e não tendo população permanente, ele se torna um continente um pouco mais aberto à colonização. O tratado foi assinado num período em que a oposição era entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e União Soviética, e agora a gente tem a figura da China. A gente tem que ver qual vai ser a posição da China, que já se declarou interessada em explorar o Ártico, né, de exploração, um país com interesse polar, no Ártico em específico. Se a China tem interesse ou não na exploração dos recursos da Antártida, né? E se o desenvolvimento tecnológico vai permitir nesses próximos 20 anos a exploração desse continente que é inabitável, por enquanto, né? Dependendo do fluxo das mudanças climáticas, o derretimento das calotas pode ser
algo importante, mas se no Ártico, pode ser não, será algo importante para a gente analisar, mas se no Ártico isso significa uma mudança nos padrões de navegação, na Antártida isso significa a possibilidade de explorar petróleo, minérios, pedras preciosas, enfim, uma série de recursos que, quando isso aconteceu na América, com a invasão dos europeus, causou inflação, por exemplo, causou mudanças sociais profundas, né? Será que a gente tem que pensar, né, se a gente quer programar ou não, ou se a gente quer deixar aberta a exploração da Antártida, que é um bem comum da humanidade. Tranquilo, gente? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, vocês viram que é bastante informação, mas coloquem aqui as dúvidas, dicas de temas como esse da Ariel, a quem eu agradeço de novo, né? E vamos conversando aí. Vejo vocês na sexta-feira. Até mais.